E aí, pra gente começar o nosso papo hoje, queria trazer uma história, a da Kemba. Se liga só, 9 anos numa empresa, sabe, reconhecida, ganhando prêmio, liderando equipe, e de repente, pá, numa ligação de 5 minutos, demitida. Nossa, que situação. Pois é. A chefe nova falou que o cargo dela, né, ia deixar de existir. Imagina só o baque. Você tá lá mandando bem e de repente sente que não faz mais parte dos planos. Meio indesejado, né? Totalmente. É uma sensação horrível, essa de não ser mais querida ou necessária ali. Mas olha, a história dela tem uma virada, felizmente. Tem sim. Depois desse momento difícil, ela foi atrás, sabe? Confiou e uma amiga deu a dica de uma vaga. Ela mandou o currículo e foi a escolhida. Viram algo nela. Ela mesmo disse, olha que legal. Era tão bom ser desejada em vez de meramente tolerada. Essa sensação de ser escolhido, né? De ter o valor reconhecido, faz toda a diferença. Com certeza. E essa busca por pertencimento, por ser desejado, é algo muito humano, né? Curioso que isso conecta direto com o nosso tema de hoje. Porque tem um texto bíblico fundamental que diz que Deus também tá, ativamente procurando pessoas. Um tipo bem específico de gente. Exato. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, Jesus fala sobre os verdadeiros adoradores, aqueles que o Pai procura. Já pararam para pensar se o jeito que a gente se conecta com Deus, se isso faz diferença para Ele? Tipo, será que existe um match ideal nessa relação? É uma pergunta interessante. Hoje, então, a gente vai mergulhar fundo para sacar qual é a dessa adoração em espírito e em verdade que Jesus mencionou. A nossa base principal vai ser essa conversa super inesperada de Jesus com a mulher samaritana. Mas a gente vai olhar também umas reflexões de uma escritora, Ellen White, a história da Kemba, que a gente já começou a ver, e até uns dados de pesquisa sobre hábitos espirituais. Uma análise bem completa, então. A ideia é essa, desvendar essa parada da adoração autêntica. Bora lá. Vamos sim. Começando por esse encontro no poço que é, nossa, cheio de detalhes importantes. Demais. Imagina a cena. Jesus, cansadão da viagem, senta ali perto de um poço famoso, o Poço de Jacó, lá em Samaria. Aí chega uma mulher samaritana para pegar água. O ponto-chave aqui, galera, é que tinha uma treta histórica gigantesca entre judeus e samaritanos. Uma tensão bem antiga, né? Muito. Visões religiosas diferentes, templos rivais, uma hostilidade que vinha de séculos. E Jesus, um mestre judeu, simplesmente quebra todos os protocolos. Ele pede água para ela. Um homem judeu falando com uma mulher samaritana, sozinha, no poço. Era algo bem fora da curva para a época. Chocante até. Totalmente. Era tipo, uau. Mas isso já mostra muito da abordagem de Jesus, né? Ele não se prendia a essas barreiras culturais, sociais. Ele ia até os extremos para alcançar as pessoas, especialmente aquelas que se sentiam meio à margem. Faz sentido. E a conversa não para aí, né? Ela evolui rápido. Sim, quando ele oferece a tal da água viva. E aí é importante entender. Ele não está falando de água normal, A2O. É uma metáfora Para que exatamente? para algo que sacia uma sede muito mais profunda que a física. Uma sede espiritual, sabe? Algo que a água do poço de Jacó, por mais histórica que fosse, não podia resolver. Entendi. E a conversa fica ainda mais acirrada. Pessoal, né? Fica assim. Depois que ela demonstra um certo interesse nessa água viva, Jesus do nada revela que sabe da vida íntima dela. É essa parte. Ele fala dos 5 maridos anteriores e da situação atual dela. Como assim? Ele nunca tinha visto a mulher. Exato. É um momento de revelação divina ali. E a reação dela? Muito humana. Qual foi? Ela tenta desviar o assunto. Bem rápido, ela joga na mesa a velha discussão religiosa. Qual o lugar certo para adorar a Deus? É no Monte Gerizim, que era sagrado para os samaritanos, ou é lá em Jerusalém, no centro dos judeus? Ah, a clássica tática de mudar de foco quando o assunto aperta. Exatamente. E essa pergunta dela toca num ponto nevrálgico da época. A localização da adoração era um divisor de águas, literalmente. Os samaritanos tinham o templo deles em Gerizim, construído séculos antes. Depois da treta com os judeus na reconstrução do Templo de Jerusalém, né?
Isso, uma rivalidade com raízes bem profundas mesmo. Então ela pergunta: olha, nossos pais adoravam aqui nesse monte, vocês judeus falam que é em Jerusalém. E aí, quem está certo? Só que a resposta de Jesus vira o jogo total. É uma resposta revolucionária. Demais. Ele diz: mulher, pode crer, a hora vem, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Uau! Ele tira o foco totalmente do lugar e joga pro como e pra essência. Vamos desmembrar essa frase aí que é o centro da questão. Adorar em espírito e em verdade. O que será que isso significa? Em espírito bom, isso aponta que a adoração verdadeira não depende de um lugar geográfico específico. Não é sobre o Monte X ou o Templo Y. Certo? Como observou a Ellen White, aquela escritora cristã que você mencionou, a religião de verdade não se limita a ritos e cerimônias exteriores. É uma conexão que nasce de dentro, sabe? Motivada, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Ela até diz que precisa nascer do Espírito Divino. É o Espírito que capacita essa adoração genuína. Entendi. Então não é sobre o endereço da igreja, mas sobre a conexão que rola dentro da gente, movida pelo Espírito. Faz sentido. Mas e a outra parte? O em verdade. O em verdade complementa isso perfeitamente. Não é só sentir algo, ter uma experiência espiritual interna e pronto. Tá ligado a um compromisso real com a realidade de Deus, como ele se revela, com a sua palavra, com a verdade que o próprio Espírito ilumina pra gente. Significa alinhar a nossa vida, a nossa adoração com essa verdade revelada. Não se basear só em tradição humana ou na emoção do momento, entende? Aliás, naquele exato momento, Jesus estava prestes a se revelar para ela como o Messias, a própria verdade em pessoa. Que demais. Então, o ponto de Jesus é o essencial não é onde você adora, mas quem você adora, o Pai, e como você adora, em espírito e em verdade. E essa adoração, pelo jeito, tem um efeito prático, né? Lendo as reflexões da Ellen White, parece que essa conexão genuína, ela mexe com a gente, purifica o coração, renova a mente, dá uma vontade real de viver de acordo com a vontade de Deus. Exato. Então não é só tipo ir no culto domingo ou cumprir um checklist religioso. É algo que transforma a gente por dentro 24 horas por dia, 7 dias por semana. Que se espalha por toda a vida. Isso faz a gente pensar, né, como isso se parece na nossa rotina diária. Falando em rotina, é interessante dar uma olhada nos dados. Teve uma pesquisa global com jovens adventistas, feita ali entre 2017 e 2018, que perguntou sobre hábitos devocionais. Olha só os números que saíram. 59% disseram que oravam todo dia, tirando a oração antes de comer, tá? Quase 60%, interessante. Já a leitura diária da Bíblia era um hábito para 41%. Quando perguntaram sobre estudar guias de estudo bíblico semanais, tipo a lição da escola sabatina, aí o número era 28% todo dia, e mais uns 29% que estudavam algumas vezes na semana. Menos da metade lendo a Bíblia diariamente. Pois é. E a leitura diária de textos de apoio, como os da Ellen White, ficava em 14%, com mais 18% lendo algumas vezes por semana. Assim, olhando esses números, sem querer julgar ninguém, claro, mas parece que manter essa conexão diária é um desafio real para muita gente, né? O que você acha disso? Olha, esses dados levantam pontos bem importantes. É claro que a frequência de um hábito não é um termômetro perfeito da fé de ninguém, né? A espiritualidade é muito pessoal, mas os números sugerem, sim, uma dificuldade que muita gente enfrenta para priorizar esse tempo de conexão com Deus de forma consistente. Parece que a correria do dia a dia pega, né? Com certeza. E se a gente pensa na palavra de Deus como um alimento espiritual, lembra de Jesus falando que não vivemos só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele mesmo se apresentando como o pão da vida. Lembro sim. Então, negligenciar esses momentos de leitura, de oração, é como tentar viver bem, pulando refeições importantes. A gente acaba ficando espiritualmente mais fraco, entende? Total. É tipo querer correr uma maratona só comendo salgadinho. Uma hora a conta chega. Exatamente. E o ponto crucial aqui não é só a quantidade de tempo que se passa fazendo isso, mas a qualidade e a intenção.
Alguém pode até passar horas lendo a Bíblia, mas se não tiver ali uma busca sincera pela orientação do Espírito Santo, pode acabar virando só um exercício intelectual, um ritual vazio, sem aquela transformação do coração que Jesus estava propondo para a samaritana. Entendi. A chave é buscar essa conexão em espírito, né? Permitindo que a verdade realmente nos mude por dentro. Isso. É essa combinação. Isso tudo me deixa pensando umas coisas. Tipo, o que significa na prática amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento? Que Jesus falou que era o principal mandamento. Boa pergunta. E mais, será que dá para separar amor e adoração? Tipo, amar a Deus, mas não o adorar desse jeito aí, em espírito e verdade. Ou o contrário, tentar fazer os rituais de adoração, mas sem um amor genuíno por trás. Complexo. E como que o jeito que a gente trata as outras pessoas entra nessa história toda? Já que o segundo mandamento é amar o próximo? E outra coisa, já rolou com o pessoal que está ouvindo de ler a Bíblia e sentir que foi só palavras na página? Que faltou aquele algo mais, sabe? Talvez essa conexão aí, guiada pelo Espírito. São perguntas excelentes para a gente refletir. Porque a adoração que Jesus está descrevendo ali no poço, ela não é um ato isolado, né? Ela está totalmente interligada com o amor a Deus e amor às pessoas e com essa transformação interna que só o Espírito Santo pode operar na gente. E aí a gente volta para aquela frase poderosa de Jesus. São estes que o Pai procura para seus adoradores. Lembra da Kemba? Da sensação boa de ser desejada na nova empresa? Lembro, claro. Agora pensa nisso na relação com Deus. Ele está ativamente buscando, procurando, por pessoas que querem se conectar com Ele desse jeito autêntico, em espírito e em verdade. Que coisa, né? É muito forte pensar nisso. E quem são esses procurados? Juntando tudo que a gente conversou e olhando para as fontes, podemos dizer que são pessoas que, primeiro, se deixam guiar e motivar pelo Espírito Santo. Certo. Segundo, têm um compromisso sério com a verdade que Deus revela. Terceiro, entendem que a adoração não é só um evento, mas algo que permeia a vida inteira. Faz sentido. Além disso, são pessoas que estão abertas a uma transformação interna do coração, da mente, e que demonstram essa realidade no jeito como amam a Deus e tratam as outras pessoas. A Ellen White até coloca que Deus busca esses adoradores para torná-los seus filhos e filhas. É uma relação muito íntima que ele procura. Uau! Que profundo isso. Então, para a gente amarrar nossa exploração de hoje, Jesus basicamente deu um reset na ideia de adoração da época, né? Ele mostrou que o X da questão não é o lugar Gerizim ou Jerusalém, nem só a forma, seguir os rituais certinhos. O foco mesmo está na atitude do coração e na fonte dessa adoração. Exato. É uma conexão genuína, profunda com Deus, que rola em espírito e em verdade, com o Espírito Santo ali, ó, guiando a parada. Perfeitamente resumido. E isso tudo nos deixa com uma última provocação, uma ideia para levar para a vida. Se essa adoração verdadeira envolve a vida toda, não só os momentos religiosos, e se ela é guiada pelo Espírito, Sim. como seria encarar os desafios do dia a dia, o trabalho, os estudos, aquela conversa chata, até a rotina mais comum, como uma oportunidade de adorar a Deus em espírito e verdade? Que diferença isso poderia fazer no nosso jeito de viver cada dia? Nossa, essa é daquelas pra gente ficar pensando, hein? Levar essa conexão para a vida real mesmo, para além do templo, para além do momento de oração formal. Muito bom. Pessoal, valeu demais por acompanhar a gente nessa análise hoje, que essa conversa possa inspirar todo mundo a buscar essa adoração mais profunda, mais autêntica. Até a próxima.